Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje a gente vem para a live do Dia Internacional do Meio Ambiente. E hoje tem um convidado muito especial, que é um convidado que já participou de algumas lives aqui, que é o nosso amigo Nilmar. Eu vou convidá-lo aqui para ele entrar já na live para a gente começar um bate-papo aqui, beleza? Deixa eu convidar o Nilmar aqui. Nilmar, para ele participar. O Daniel já entrou aí na sala. Então, hoje nós vamos falar um assunto muito importante que é sobre fiscalização ambiental, né? Que para quem trabalha na área de consultoria ambiental, é um assunto muito importante para se falar. Aí, mandei aqui o convite. Agora estou esperando o Nil entrar aqui para a gente começar a conversar. Bom, gente, hoje a gente faz a live então do Dia Internacional do Meio Ambiente. A gente começou a semana com o Dia da Educação Ambiental. E agora, hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente. Eu estou só aguardando o Nilmar aqui para ele entrar e a gente começar um bate-papo, que hoje é um bate-papo muito interessante, principalmente para quem trabalha com a área de licenciamento ambiental, né? E isso é muito importante mesmo. Deixa eu ver aqui. O Nilmar ainda não entrou. Aí, agora o Nilmar entrou aí, eu mandei um convite para ele. Estou só aguardando aqui ele dar ok no convite. Convidei. Chegou o convite aí, Neymar? Aí, assim. Fala, Celso, Fala, tudo bem? tudo bom, meu querido? Tudo ótimo, graças a Deus, cara, e contigo? Tudo bem? Uma saudade, né? Pô, saudade demais, cara. Quanto tempo a gente não se vê pessoalmente, nem pela internet, a gente se fala aí sempre que possível, mas faz tempo que a gente não se vê mesmo. Tudo bem por aí, cara? A gente se via quase todo dia, né? Durante um tempo. Basicamente E todo dia, né? quase todo dia a gente tava junto, né? Então, tem um pessoal entrando, a doutora Priscila acabou de entrar aí também, Amorim. E assim, cara, é um prazer imenso receber você aqui, como sempre. Você que é além de ser um baita profissional, é um baita amigo, assim, um amigo de coração, assim, um irmão de verdade. E, putz, falar de um assunto tão importante justo no Dia do Meio Ambiente, que é fiscalização ambiental em grandes obras, isso aí é um negócio de extrema importância, principalmente para o pessoal aí que trabalha com licenciamento ambiental, pessoal que se interessa pelo assunto, né? Entender um pouco mais sobre isso. E o Nilmar, eu acho que ele até dispensa a apresentação, porque ele é muito ativo na rede social também, nas redes que ele toca, e realmente sempre leva informação com conteúdo muito interessante para o pessoal aí. E tá, é um dos caras, assim, sinceramente, que eu conheço, Nilmar, que mais cresceu profissionalmente desde quando eu comecei a trabalhar nessa brincadeira de meio ambiente, tá? Realmente é um orgulho ter você como amigo, assim, de Que verdade. isso, cara. Belas palavras aí, obrigado, fico super lisonjeado. A gente já fez algumas lives, alguns trabalhos junto, né, Celso? Depois a gente conta um Sim, pouco pro pessoal aí. Mas obrigado pelas palavras aí. E assim, né, só para o finalzinho que você falou aí, muito do profissional que eu sou hoje, eu devo aí a você, a Eco Soluções, que me abriu as portas lá atrás, quando não tinha nenhuma experiência sim. ainda em meio ambiente, e falou, não, vem para cá, vamos fazer licenciamento junto.
vamos pegar do zero aqui, a empresa está aberta para você. Então, pô, fala com os meus clientes aqui, vamos para campo. Cara, que lá simplesmente mudou a minha vida, Celso. Então, muito obrigado. E muito do que eu faço hoje também, de passar. Ultimamente eu não tenho conseguido tanto por conta da rotina da minha nova função aqui. Sim. Mas assim, tudo que eu fiz até hoje aí para ajudar o pessoal foi muito porque você fez por mim, sabe? Então, é o mínimo que eu posso fazer também, tentar abrir um pouco de portas aí, ao invés de ser obstáculo, né? Ser um apoio para as pessoas que estão começando, estão entrando na área. Bom, e já falando um pouquinho, né? Hoje é dia do meio ambiente, fiquei muito feliz de ter conseguido essa data contigo. Quase que eu não Uhum. chego, Celso. Eu saí para fazer um exame hoje no joelho e atrasou, tive que mudar de clínica, porque eu tenho placa no joelho, aí mudei de clínica, e aí trânsito aqui em São Paulo, mas deu certo, cheguei aqui agora, em cima da hora, e Ótimo. falar de meio ambiente, no dia de meio ambiente, do Dia Mundial do Meio Ambiente, é um prazer imenso. E assim, falar de coisa prática, né, Celso? Hoje aqui eu vou procurar trazer coisas que para quem quiser trabalhar na área, deve agregar bastante. Hoje é uma Uhum. das coisas que eu faço aqui como gerente de saúde, segurança e meio ambiente. E assim, é maravilhoso trabalhar com isso, né? Trabalhar com meio ambiente, eu acho que em qualquer vertente é muito bom. Mas você que trabalha com licenciamento, trabalhou muito com licenciamento, agora está mais com sustentabilidade. Eu faço gestão desses grandes empreendimentos, então o aspecto ambiental para a gente ele é crucial. Ele está na pauta hoje da alta gestão da empresa. Vai ser um prazer falar um pouco para a galera aí como que funciona isso na prática aí, em grandes obras, que é uma coisa que dá bastante trabalho, envolve muita mão de obra. Eu vou chegar um pouquinho lá mais para frente. Mas enfim, tô aqui, prazerzaço falar contigo. E assim, eu preferi não preparar nenhum roteiro, tá, Celso? Então Não, vamos batendo lógico. papo aí. Aqui, aqui é o nosso E... bate-papo tranquilo, que vai desenrolando Exato. e a gente vai dando informação para o pessoal. Isso que é importante. É isso Então, aí. Nilmar, eu já vou aproveitar, então vamos lá. Pode dar o início aí da conversa com relação à fiscalização ambiental. Vai, a gente já vai conversando. Tá bom. Eu antes, né, de começar, Celso, vou falar um pouquinho de mim, tá? Só para explicar a trajetória aí. Eu falei que eu comecei com vocês aí, mas só para o pessoal entender, né, a minha posição hoje. E aí a gente começa a falar um pouquinho então sobre o tema aí, que é fiscalização ambiental nessas obras aí, principalmente em grandes obras, que é o que eu estou atuando hoje, tá? Bom, então, para o pessoal que não me conhece aí, meu nome é Niomar Araújo, eu sou engenheiro ambiental e sanitarista, assim como meu amigo Celso. Tenho uma pós-graduação em segurança do trabalho e também um MBA em gestão empresarial. Trabalhei com o Celso em 2016 e 2017 na Ecosoluções, em Campos do Jordão. Foi lá que eu pude falar que finalmente tinha me tornado um engenheiro. Eu tinha me formado no final de 2011 e Uhum. não estava atuando efetivamente na área. Ele me abriu essas portas aí e mudou muito a minha vida pessoal e profissionalmente falando, mas profissionalmente assim foi algo extraordinário. De lá para cá eu atuei já com gestão de resíduos, né? Trabalhei numa outra empresa que fazia gestão de resíduos, então atendia diversas indústrias mais nessa parte de resíduos, desde só coletar e destinar, mas também a parte de valorização de resíduos, transformando isso para matéria-prima para outras empresas. Então foi algo bem legal também. Depois dessa experiência eu atuei como especialista em meio ambiente numa empresa de oil and gas. Fiquei 1 ano e meio nessa posição, já em São Paulo, já mais corporativo, então vendo mais essa parte de negócio, de sistema de gestão, né, e como isso funcionava, né, como isso desdobrava para as unidades. Assumi depois uma posição de coordenador de meio ambiente na Copa Energia. Trabalhei também mais 1 ano e meio como coordenador de meio ambiente, aí atendendo 60 unidades no Brasil aqui. Então, basicamente, eu fiz licenciamento, acho que em 22 estados, Celso, desde licenças novas, mas principalmente renovações. Então, assim, a gente tem muita diferença no Brasil de como o tema é tratado de localidade para localidade. Isso é um ponto Com também super certeza. importante. A gente fala em fiscalização, porque você tem que saber exatamente em qual ambiente que você está inserido para saber quais são os requisitos que vão ser cobrados, né, a forma que você vai atender. Depois eu assumi uma posição como coordenador de sustentabilidade, aí eu troquei um pouquinho da atuação, diminui um pouco minha ida para campo e comecei a trabalhar muito mais estrategicamente. E foi uma experiência muito legal também, porque eu vi como o tema, né, meio ambiente, ele é tratado na alta gestão.
como uma pessoa de sustentabilidade, eu utilizava muitos dados que vinham de meio ambiente, né? Para a gente fazer relatórios de sustentabilidade, relatórios trimestrais para investidores, enfim. Então, entender como isso funcionava também, como todo o nosso trabalho lá na ponta, lá no campo, de fazer o trabalho da gestão ambiental, era apresentada para o público, né? Foi um trabalho bem interessante também, principalmente essas negociações com a alta gestão de melhorias, de investimentos na área de meio ambiente, saúde e segurança, enfim, tudo que abrange esse tema de sustentabilidade. E, recentemente, ano passado, eu assumi uma posição como gerente de saúde, segurança e meio ambiente na New Wave Energia, uma empresa que produz, né, que constrói e opera usinas de energia elétrica, de energia renovável. Então, a gente atualmente tem projetos de energia solar, mas teremos também futuramente projetos de energia eólica, né? Então, a empresa pretende ter no seu portfólio essas duas usinas de geração de energia elétrica, né? E, enfim, estou nessa posição agora, e aí, como responsável por essa área, a parte de fiscalização ambiental, ela fica comigo também, né? E aí eu vou contar para vocês, então, vamos bater esse papo, Celso, sobre como funciona essa fiscalização no campo, tá? Tá. Bom, começando, acho que é importante falar um pouquinho de onde vêm essas obrigações, né, Celso? Então, Tá. vamos lá. Quando a gente fala em projetos de grandes obras, tudo começa lá atrás no pedido de licença, né? Na questão do licenciamento. Então, é super importante que, desde aquela etapa, profissionais de SSMA, profissionais de meio ambiente, profissionais de segurança, já participem da concepção do projeto. Porque, normalmente, quando a gente consegue participar da concepção do projeto, a gente evita e mitiga muitos dos riscos e dos impactos que essa obra vai causar. Vamos partir do princípio que toda atividade gera impacto, né? Seja ele em menor ou maior escala, tá? Mas gera impacto, inclusive impactos positivos, não só negativos, mas também impactos positivos. Então, quando a gente consegue, como profissional dessas áreas, participar desde a época da concepção do projeto, normalmente esse projeto ele tende a nascer um pouco mais redondo, reduz custos e reduz riscos também que a gente tem em relação ao meio ambiente. Tá? Então, quando a gente dá entrada nesses projetos de licenciamento aí para grandes obras, a gente está falando normalmente num projeto trifásico, né? Então, o famoso LP, LI, LO. Tá? Então, lá na etapa de LP, que é o licenciamento prévio, a gente já vai ter esses comentários sobre o projeto, né? Ele vai estar licenciando aí para a gente partir para um projeto mais executivo, mas ali já vão surgir, na verdade, a gente já tem que apresentar diversos dos aspectos ambientais daquele empreendimento, ainda não de forma executiva, né? De forma final, como vai ser feito no campo, mas de uma forma um pouco mais superficial, mas já abrangendo basicamente todos os impactos ambientais que estão previstos para aquela atividade. Então, começa ali, né? Os nossos requisitos de meio ambiente já começam ali, tá? Então, posteriormente, com a LI e no final, né, com a LO, com a licença de instalação e a licença de operação, aí sim nós teremos uma licença com as condicionantes ambientais. Então, basicamente, toda obra vai ter uma lista de condicionantes ambientais, que é a nossa primeira lista, basicamente a lista mestre que a gente vai seguir em relação à fiscalização ambiental. Além disso, tá? A empresa pode sim ter outros requisitos, como a minha tem hoje, por exemplo. Então, quando a gente fala de uma empresa financiada de forma privada, por exemplo, quando a gente tem investidores colocando dinheiro naquela empresa para ela poder evoluir com esses projetos, normalmente esses fundos de investimento também seguem algumas prerrogativas além das condicionantes ambientais. Então, quando a gente está falando de financeiras, por exemplo, de bancos, a maioria deles seguem o IFC, International Finance Corporation, que seguem os princípios do Equador e os padrões de desenvolvimento sustentável. Então, a gente vai ter que atender também esses princípios do Equador para atender e apresentar relatórios e mostrar a gestão ambiental para esses financeiros, para quem faz o investimento na obra, né? E eles vão além das condicionantes ambientais. Então, a gente já começa a falar também de melhorias que você tem que apresentar na obra, não só atender as condicionantes, não só mitigar os impactos que você tem, mas apresentar algumas outras melhorias também. Então, basicamente pode vir disso, do poder público e da iniciativa privada também. Então, a união, né, desses requisitos das duas partes, elas formam aí o rol de requisitos ambientais que a gente vai ter que fiscalizar durante uma obra, durante uma grande obra, tá? Bom, eu acho que começando é isso, Celso, para a galera entender de onde vêm esses requisitos. E aí eu vou falar um pouco, então, de como funciona a estrutura em campo, tá? A estrutura de pessoas. Eu falei que é uma estrutura robusta e realmente se trata de uma estrutura robusta, tá? Bom, para vocês terem ideia, a gente tem um empreendimento hoje em construção, um empreendimento que tem 900 hectares, tá? Ele está licenciado no estado de Minas Gerais. É um empreendimento de uma usina solar que vai ter quase 800 mil módulos
por exemplo, nessa usina. Então, assim, é gigantesca, né? É um empreendimento muito grande. Quando eu falei que é importante a gente participar lá atrás desde o projeto, tá? Numa área como essa, a gente fez uma supressão mínima de vegetação. Por quê? Porque foi escolhida uma área que já tinha, que era uma área já antropizada, era uma área usada como pastagem, era uma área onde a gente não tinha fragmentos de floresta, né? Fica no cerrado, então a gente não tinha esses fragmentos. Era uma área que não tinha APP, era uma área que não tinha reserva legal. Então a gente já escolhendo essa área da forma correta, a gente minimiza o impacto já na concepção do projeto. Tá? E Mas mesmo assim. É em Pois não. Minas, né? Em É em Minas, Minas. isso, em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Tá? Fica no noroeste de Minas Gerais, na cidade de Arinos. Então, como a gente já fez esse trabalho lá atrás, dessa escolha, então a gente minimizou um pouco o impacto. Mesmo assim, é uma área que fica no meio do cerrado, cercado por. Tem no entorno dela, tem APPs de veredas, tem reservas legais em outras propriedades, tem comunidades próximas. Então, tudo isso gera o cuidado com a fiscalização ambiental que a gente tem que ter. Né? Então, a gente começa na parte de preparação do terreno, a gente já tem a fiscalização ambiental para, por exemplo, afugentamento de fauna, resgate de fauna, que pode acontecer muito, né? Da gente ter, por exemplo, em algumas árvores isoladas, mesmo que tem que ir para fazer supressão, a gente encontrar ninho ativo, por exemplo. Então, quando a gente encontra ninho ativo, a gente simplesmente não faz a supressão daquela árvore enquanto esse ninho não estiver inativo. E não faz também, inclusive, nenhuma intervenção para que esse ninho seja desocupado. A gente simplesmente observa e deixa a natureza seguir seu curso até que aquele ninho esteja realmente inativo e a gente possa fazer a supressão. Então, isso é feito durante toda a etapa de preparação do terreno. Pois não. Não é, é só um negócio, um adendo, nessa questão que você falou da participação do profissional ambiental, desde a concepção do projeto, desde o início, é muito importante e é uma coisa que não faz muito tempo que estão fazendo. Porque há pouco tempo atrás, chegava-se o projeto para a gente e fala-se, licencia isso aqui. Entendeu? Você lembra muito bem que a gente viveu muito disso na consultoria aqui. Sim. Chegava lá um projeto arquitetônico num terreno e daí falava, isso aqui que eu quero fazer. Dá um jeito, licencia. Então, hoje, realmente, essa mentalidade do pegar o profissional ambiental desde a concepção do projeto e começar esse trabalho, igual você está falando, de você fazer já essa questão da fauna, da flora, de você mitigar os danos ambientais, de você ter o mínimo de impacto, porque impacto tem. A turma fala em energia limpa, dá a impressão que é uma energia que não vai dar impacto nenhum. Qualquer processo de produção de energia causa impacto ambiental. Qualquer processo. Então, isso daí é realmente de extrema importância. E as empresas e também os empreendedores estão vendo agora já que, sem você pensar primeiro na questão ambiental, não licencia mais. Essa é a verdade. É isso que acontece. Exatamente, Celso. Assim, é muito recente, tá? Não são todas as empresas e todos os empreendedores que têm esse conhecimento mesmo, né, Celso? Muitas vezes é conhecimento que é importante a participação de um profissional ambiental desde o começo, mas é justamente isso. Ninguém não tem almoço grátis, né, Celso? A gente sabe disso. Não. Então, as empresas perceberam que os órgãos ambientais, eles estão buscando aprimorar dentro das capacidades deles. A gente sabe como no Brasil está funcionando, a pressão é muito grande para que esses órgãos, inclusive, funcionem um pouco menos, né, Celso? A gente sabe como funciona isso na prática. Mas existe, por outro lado, o Ministério Público apertando esses órgãos ambientais também para não dar licenciamento simplificado para obras e empreendimentos que têm impacto ambiental elevado. Sabe? Então, mesmo que a gente tenha a prerrogativa lá em órgão A, B e C, que você pode fazer um licenciamento simplificado, uma empresa séria, Celso, ela não vai aceitar simplesmente aquele processo. Ela vai fazer um projeto adequado, vai fazer, mesmo que não seja solicitado um EIA-RIMA, vai fazer um plano de intervenção ambiental no mínimo, para entender o entorno, entender a área e já propor um plano de recuperação ambiental. Isso é básico, sabe? Mas ainda, infelizmente, a gente não tem realmente em todas as empresas. Isso é fato. Isso é fato. Mas esse trabalho de base reduz custo, facilita o processo de licenciamento, não só facilita no quesito de ficar atendendo solicitações do órgão, mas chega a adiantar o processo de licenciamento, porque quando a gente apresenta isso desde o começo,
o órgão entende que é uma empresa séria, que está apresentando um projeto sério e também dá celeridade para esse projeto, sabe? Então, assim, é um jogo de ganha-ganha, onde realmente aí as partes só têm a ganhar, né? Mas a gente precisa também que nós, enquanto profissionais ambientais, sejamos aí os professores dessas empresas, né, Celso? A gente tem que ter uma voz ativa para levantar o braço. Eu estou dentro de uma empresa, eu estou vendo alguma coisa que pode dar, ou eu tenho esse discernimento que algo pode sair do trilho, eu preciso levantar minha mão e falar para as pessoas nessa empresa, olha, eu levanto aqui uma yellow flag que a gente fala, né? Eu levanto aqui um ponto de atenção, porque isso aqui eu entendo que a gente poderia fazer de outra forma. Então, isso também tem que partir do profissional, sabe, Celso? O profissional tem que ser essa pessoa dentro da empresa. Bom, e aí falando de todos esses aspectos que eu falei, né? Desde a parte de fauna até a questão mais técnicas ali, mais adiantadas na obra, como gestão de resíduos, atendimento de condicionantes, relatórios trimestrais, semestrais, anuais, acompanhar lançamento de efluentes se tiver, tratamento de efluentes se tiver, isso requer uma equipe muito grande. Então, para vocês terem uma ideia, como que a gente faz hoje no nosso projeto específico lá de Minas Gerais. Tá? Nós temos um consórcio que é contratado, o consórcio construtor. Ele tem que apresentar para a gente uma equipe específica de meio ambiente, que é formado por pelo menos um engenheiro ambiental, que é o responsável pela equipe. São mais 3 analistas ambientais e atualmente acredito que a gente tenha pelo menos mais 20 pessoas de campo do consórcio para fazer essa fiscalização ambiental em campo. Isso é do próprio consórcio construtor. Uma empresa séria, como que a gente faz? A gente contrata, além da equipe que eles vão apresentar para a gente contrata uma empresa de fiscalização, que vai estar lá para fiscalizar o trabalho daqueles outros profissionais. Tá? Então a gente tem uma equipe, no auge dessa equipe, ela chegou a ter 60 pessoas, porque a gente estava numa área muito grande, então as frentes de trabalho elas se dividiam muito, e a gente sempre deixava em toda a frente de trabalho um biólogo e um auxiliar, para fazer essa observação, para dar as dicas aí em relação ao meio ambiente e para fazer resgate e afugentamento de fauna e de flora também, porque a gente tinha muitas espécies nativas lá naquela região. Então a gente também fazia esse trabalho todo de fiscalização. Então a gente está falando num pico de obra aí de pelo menos 80 pessoas trabalhando só em meio ambiente, só com fiscalização ambiental. Conforme a gente diminui, né, essa parte de preparação do terreno e vai mais para as atividades de construção e preparo das obras em si, essa equipe também diminui. Então, hoje a gente está com pelo menos 30 pessoas trabalhando em campo, especificamente com fiscalização ambiental. Então, eu acho que já fica aqui a primeira dica, né, Celso? É uma área que realmente, assim, apesar de ser trecho, né, nem todo mundo quer trabalhar no trecho. Trecho, quando a gente fala, é quem vai, viaja e fica no trabalho durante um bom período, né, para trabalhar, a questão de obra, né, a gente fala que fica no trecho, mas é que existe muita possibilidade para os engenheiros ambientais trabalharem, e quando eu digo muitos, é muita mesmo, assim, sabe? A gente, dependendo da região, tem até dificuldade de encontrar profissionais para fazer esse trabalho, Celso. Sim, igual a gente já passa aqui, né? Por exemplo, o estado inteiro já prestei serviço. Já fui para o Rio Grande do Sul, já fui para Minas, vários lugares de Minas. Então, assim, tem uma dificuldade muito grande realmente de conhecer, de engenheiros ambientais que tenham principalmente uma coisa importante, conhecimento para esse tipo de situação. Viu? Isso é fundamental também, né, o Neymar? Porque quando você pega o empreendimento, por exemplo, a gente está licenciando um resort em Canela, lá no Rio Grande do Sul. Hoje saiu a última condicionante para liberar a LI. Essa semana que vem deve sair a LI. Então, assim, isso daí é uma festa, porque você chegar num lugar onde tem legislação séria, onde tem vegetação no lugar, você conseguir colocar uma construção de mais ou menos 10 mil metros quadrados de área construída, entendeu? E conseguir fazer com que isso saia do papel, isso realmente é uma coisa fantástica para qualquer profissional. Daí você fazer parte de uma equipe que vai fazer um empreendimento solar do tamanho que você está trabalhando nele, que deve ser um dos maiores do Brasil, né? Sim. Um dos maiores do Brasil, sem dúvida nenhuma. Sim. E você ver isso ser concebido, e você fazer parte de tudo isso, e depois fazer isso funcionar de uma forma do mínimo de impacto profissional possível,
ambiental possível, isso é uma coisa absurda, cara, sabe? Só quem trabalha mesmo, tá lá no dia a dia, sabe o quão gratificante é você colaborar com isso e colaborar com a sustentabilidade no processo desse. Entendeu? É fantástico. Exatamente. Assim, a gente já teve bastante essa conversa, né, Celso? E assim, Sim, para a gente que trabalha com meio ambiente, é um prazer, assim, porque a gente consegue unir questões profissionais com propósito de vida, realmente, né? É aquela questão de você deitar de noite no travesseiro e saber que você fez o bem, realmente. Assim, a sua função, o seu trabalho, né, para aquilo que você é remunerado, que você estudou, é algo que traz benefício sólido, né? Benefício real para uma região, para uma população, para um estado e para o ambiente como um todo. Então acaba trazendo para todos nós no fim do dia, né? E isso é muito gratificante mesmo. Um número que eu posso trazer, por exemplo, aqui, foi que a gente teve lá mais de 1.400 resgates, por exemplo, né, no empreendimento, né? E todos esses tá. animais, eles são resgatados, eles são tratados e são devolvidos à natureza. Então a gente Sim. encontra lá as reservas legais, as áreas de APP onde a gente pode fazer a soltura e solta esses animais novamente, assim. Então a gente teve, inclusive, na área do entorno, avistamento de onça, Celso. Teve avistamento de onça parda, teve avistamento de onça pintada. Você sabe o medo que eu tenho de onça, né, Celso? Então eu não queria vê-la. Ainda bem que foi de noite, né? Via Nós, câmera. nós já vivemos algumas situações, né, Oliver? De onça, né? Exatamente, Celso. Olha, eu espero não viver de novo, viu? Então, e tem um negócio interessante, no Márcio. Quando você fala em fiscalização, é muito importante salientar que, além do órgão ambiental, quando você tem um processo grande, o Ministério Público está constantemente de olho para ver se você não vai cometer algum erro. Igual nós já tivemos aqui, né, Neymar, em Campos na época, que a gente ajudou a não derrubar um hotel, lembra que o Ministério Público pediu a demolição, a gente Tava, ajudou a fazer laudo, você tava em lembra? APP, né? Tava em APP do Rio, né? Isso. Então, assim, a gente, o Ministério Público, ele está constantemente de olho nesse tipo de situação, Sim. principalmente quando se trata de grande empreendimento. O grande empreendimento, ele inclusive, vários empreendimentos durante o seu processo de implantação, por erros, inclusive, de não ter um profissional ambiental acompanhando durante todo o processo, no final, eles chegam ao final até com TAC, até com termo de ajuste de conduta. Sim, sim. É super comum, Celso. É Super super comum. Uma coisa importante pro pessoal falar também, que não, a gente eu acho que falou só de coisa boa, né, Celso? é, A prática, ela não é mil maravilhas também não, tá? Por que tem a fiscalização ambiental? Se fosse todo mundo consciente e fizesse tudo corretamente, a gente não precisaria ter fiscalização ambiental, né? Vamos partir desse princípio. Mas não é assim que funciona na prática, tá? Na prática, a gente está falando de uma obra que tem 1.500, 2.000 pessoas trabalhando, tá? A mão de obra para construção civil, ela ainda é uma mão de obra não tão qualificada, não tão bem formada. A gente sabe disso, como é a realidade do Brasil. Então, muitas vezes não é nem negligência, é uma coisa que realmente a pessoa não tem informação para realizar certas atividades e isso pode gerar impactos, tá? Então, a gente está falando de pessoas que não entendem, por exemplo, ou não tiveram essa informação ainda, que se você jogar óleo no chão, por exemplo, vai contaminar. Então, se ele está lá no meio da obra, uma máquina dá algum problema, para uma pessoa pegar uma máquina dessa, deixar vazar óleo lá e tentar consertar ali, se você não tiver uma formação e principalmente alguém fiscalizando, né, que é o nosso tema aqui, isso vai acontecer com muita frequência e você vai gerar diversos e diversos impactos naquela localidade. Então, o trabalho de fiscalização ele existe porque as pessoas, né, cometem erros, né, é normal, todo mundo comete erro, e a gente está lá justamente para orientar a forma correta de se fazer e em caso de erros também, a gente ajustar aquilo ali para o menor impacto possível. Então, toda obra dessa, por exemplo, vai ter um plano de atendimento a emergências. Dentro dos cenários que a gente tem de emergências, existem as emergências ambientais. Então, vazamento, acidente com produto perigoso, por exemplo. Isso tudo é cenário de tratativa através de um plano de atendimento de emergência que a fiscalização também tem que acompanhar. Então, a fiscalização está ali para garantir, primeiro, de forma orientativa, que esses erros não ocorram e que os impactos não ocorram, os impactos negativos, mas para quê?
para que, se isso ocorrer e que seja de forma deliberada, a gente evite, a gente comunique, a gente registre, tudo isso é registrado, a gente notifique o consórcio que está construindo, porque é um artifício que nós, como proprietários da obra, temos de notificar o consórcio, dar multas para esse consórcio. E, obviamente, no caso de uma ocorrência, tudo isso é relatado para o órgão ambiental. O órgão ambiental de qualquer desse tipo de obra, você vai ter que apresentar para ele relatórios de meio ambiente, sejam mensais, sejam semestrais, tá? Tanto da obra em si, de dentro da obra, como de monitoramento do entorno, por exemplo. Tá? Processos erosivos desse tipo de obra são muito comuns. Então a gente faz toda a construção de valas, de piscinões para evitar esse tipo de drenagem e mesmo assim tem que mandar um profissional lá para fazer um laudo específico de erosões, de processos erosivos, para apresentar para o órgão ambiental. A gente está falando também, né, o Celso, quando a gente fala de licenciamento ambiental e dessas fiscalizações, que vem agregado a elas os planos de recuperação ambientais, né? O Celso pode até falar melhor do que eu disso daí. Mas esses planos de recuperação, eles também precisam ser fiscalizados, normalmente por 5 anos, né? Após o término da obra, então você entrega a obra e ainda tem que acompanhar aquela área que você recuperou para garantir que realmente seja efetiva aquela recuperação que você fez na área. Então, assim, essa fiscalização ambiental, ela nasce lá atrás e ela passa normalmente da entrega do empreendimento. Você entrega o empreendimento, mas ainda fica com algumas tendências ambientais. Inclusive, Neumar, tem uma coisa importante que dificilmente um licenciamento ambiental não gere um TCRA. Ele vai gerar um TCRA. Você vai ter um termo de compromisso de recuperação ambiental. Sim. Porque como toda obra gera impacto, esse impacto tem que ser mitigado ao longo do tempo. E ele ultrapassa a obra. E foi isso que você falou. Sim. Inclusive, numa outra informação importante, num processo igual uma usina solar, você tem todo um monitoramento pós. Você vai ter que fazer monitoramento constante no pós-obra, no funcionamento, para saber se não está causando impacto direto à fauna e à flora do entorno, porque você tem um efeito de vizinhança muito grande no licenciamento desse. O impacto de vizinhança ele é muito grande. Na verdade, isso daí é a mesma coisa de eu criar uma cidade solar. Eu estou criando uma cidade solar que ela vai ter e ela vai irradiar muito calor, ela vai ter várias condicionantes ali para você mitigar no entorno depois dele ser implantado. E tem uma coisa interessante também, Mar, que a gente não falou, que a gente já sofreu muito com isso, que eu vou falar aqui, que é muito importante, que infelizmente nós tivemos em nossa vida e temos alguns profissionais que ainda não levam o meio ambiente tão a sério, que fazem parte da equipe. Sim. Que eles não compreenderam ainda a condicionante ambiental no processo de licenciamento. Sim, fato. E é justamente aquela história de que eu aprovei uma terraplanagem, mas se aumentar um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho ali, a gente já sofreu várias vezes com isso. Sim. Né? Então, assim, e daí, com isso, vem a condicionante. E daí a licença é cassada, vem uma alta inflação ambiental. Então, tudo isso faz parte do contexto também, né, Neymar? Quando você fala em fiscalização. Não, exatamente, Celso. Quando a gente começa a preparação do terreno, por exemplo, para fazer um empreendimento desse, a gente já tem debaixo do braço o inventário florestal, né? Por exemplo, estou falando de um empreendimento que tem supressão de vegetação. Então a gente tem georreferenciado cada exemplar arbóreo que vai ser suprimido. Justamente. Então isso é definido. Já foi feito um cadastro lá atrás, já foi avaliado pelo órgão ambiental, já foi liberado, já foi definido no plano de recuperação o que e quantas mudas eu vou ter que plantar para recuperar cada uma daquelas que a gente vai suprimir. Então a gente começa, por exemplo, fazendo um acero no entorno do empreendimento todo para garantir que os limites sejam respeitados. Tá? Essa tem que ser a primeira função, a primeira atividade. Por quê? Porque nem todo mundo que está no campo lá, ele está preocupado realmente com o meio ambiente e o que ele está fazendo ali. Então, para vocês terem uma ideia, um trabalho que foi da fiscalização, Celso, foi acompanhar a marcação visual de todos os exemplares que seriam suprimidos. Então a gente ia com tintas diferentes, ia marcando, essa daqui tem ninho é vermelho, não pode suprimir.
tem abelha, linha vermelha, não pode suprimir, enquanto não fizer o resgate desses animais. E assim vai. Então, ó, tá dentro da área, tá fora da área de supressão. Então aqui, ó, bota uma fita amarela nela. E essa codificação tem que ser passada para todo mundo. E ainda assim, com essa codificação em mãos, ocorre de ter supressão de exemplares que não estavam marcados para serem suprimidos, tá? Então, assim, isso é super comum acontecer. A gente tem que fazer o quê? É relatório, é feito um acidente ambiental, toda uma investigação, e isso é reportado para o órgão e vai gerar algum tipo de autuação por conta do órgão ambiental. Isso é fato. Então, o trabalho de fiscalização ambiental, ele é super importante na obra, super importante mesmo. E como eu estou falando diversas vezes aqui de registro, de relatório, eu acho que um outro aspecto que a gente pode entrar, Celso, nessa parte de fiscalização ambiental de grandes obras, é justamente falar nessa parte de controles, né? Quando eu digo de controles, é realmente de documentação que a gente tem que ter durante essa obra. Desde a documentação que o pessoal tem que ter em campo para realizar a atividade, que entra muito junto com a parte de segurança, mas a gente está falando também dos procedimentos. Então, todas as atividades em uma obra, elas têm um procedimento específico para ser feito. Tá? Dentro desse procedimento específico, tem pelo menos um capítulo que fala da questão ambiental. Esses procedimentos, por exemplo, têm que estar em todas as frentes de trabalho. Né? Então, isso vale para qualquer grande obra. Você vai na frente de trabalho, cada atividade tem o seu procedimento impresso ali na mão para a pessoa poder consultar, entender o que ela precisa fazer e fazer da melhor forma possível. Então, uma primeira parte, a gente garantir que todo mundo tem acesso, treinamento e conhecimento desses procedimentos. Tá? Registro fotográfico. Vale a máxima que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, tá? Então, é tirado muita foto com as coordenadas, né? Já com todas as coordenadas do local que ela é retirada, das informações do profissional que retirou e qual frente de trabalho que ele retirou, para que isso sejam feitos relatórios diários de controle para a gente entender a evolução e, quando acontece algum problema, a gente sabe exatamente quando e o que aconteceu. Então, essa é uma outra parte que o fiscal ambiental faz, tá? Existe muito treinamento. Isso é uma outra parte que o fiscal ambiental também faz. Como eu falei lá atrás, a parte de orientação, ela cabe muito ao profissional de meio ambiente. Celso, a gente batia nessa tecla aí, né? Nós, como profissionais ambientais, nós temos que ser, inclusive, professores de educação ambiental. Um dos aspectos de ser professor é para a gente reforçar a nossa própria profissão. Né? Quanto mais a gente educar as pessoas das questões ambientais, mais trabalho a gente vai ter enquanto profissional de meio ambiente. Então fica a dica aí para todo mundo que é engenheiro ambiental. E esse trabalho em campo é diário. Você tem que conversar com as frentes de trabalho diariamente, explicar para elas os procedimentos, explicar os riscos que cada atividade tem, quais são os possíveis impactos e como a gente mitiga aquilo ali. Fora isso, a gente precisa produzir muitos relatórios. Cada empresa vai ter o seu, então a gente tem aqui uma folha de indicadores, por exemplo, diários. Eu preciso que diariamente eu tenha alguns dados. Outros eu preciso semanalmente. Mas, no mínimo, mensalmente, a gente tem uma reunião gerencial onde todos esses dados de meio ambiente são avaliados. Então, é muito controle de dados. Aí você pode fazer isso manualmente, né, como a humanidade vem fazendo através do Excel, mas você tem também softwares específicos para fazer o controle de documentação, controle de requisitos legais, atendimento dos requisitos legais. Então, quanto maior o seu empreendimento, mais você precisa ter controles, né? E isso também, essa organização no trabalho, ela faz parte da atividade de quem faz e de quem trabalha com fiscalização ambiental desses grandes empreendimentos. É muita informação para ser processada, consolidada e para que isso vire dado útil, né? Para a tomada de decisão, no meu caso aqui como gerente, eu preciso desses dados já consolidados para que a gente tome decisões mais efetivas e que tenha realmente impacto positivo lá para o pessoal que está na ponta, sabe? Então é outro ponto bem importante que as pessoas têm que entender, que esses dados eles precisam vir da melhor forma possível, porque eles vão ser apresentados para investimento, para investidores, e vão ser apresentados no órgão ambiental também com frequência para garantir que o andamento dessa obra ele está dentro do que foi acordado no processo de licenciamento. Tem um negócio interessante também, esse a pré-documentação que a gente faz, que você vai lá fazer o laudo, o levantamento florístico de toda a área, não sei se aconteceu com vocês ou não, quando você encontra espécies endêmicas do local, ou então espécies com risco de extinção. Isso é uma coisa que dá trabalho, hein, Neymar? Quando acontece isso. Dá
trabalho e esse levantamento você faz tanto levantamento prévio para entender se naquela região é possível da gente encontrar, né, essas espécies, porque quando é possível, já levanta mais uma yellow flag lá atrás no processo de licenciamento, e aí Sim, você faz todo um trabalho de monitoramento para entender se tem ou não, e quando encontra, aí realmente é um trabalho, mas é um trabalho que tem que ser feito, né, Celso? tem, Então, às tem que vezes, ser, é justamente fundamental. o que precisa entender é o seguinte: isso daí é fundamental para um bom andamento da obra. Então, não é algo, não pode ser visto só como custo, tem que ser Não. visto como um investimento na obra, porque se a obra quer sair naquele local, ela vai precisar lidar com isso. É um dos aspectos da obra. Ponto final. Mas realmente geram outras atividades que a empresa vai ter que prever daí no planejamento dela. Não, com certeza. Não sei se você lembra, se você estava aqui naquela época, nós fizemos um trabalho lá em Caldas. Eu cheguei a comentar com você de uma espécie endêmica que foi achada em cima da rocha que ia ser lavrada por uma mineradora. Você lembra daquilo? Sim, Era uma sim. espécie de líquido que só tinha naquele lugar, não tinha em outro lugar. E realmente o trabalho que você tem que fazer quando você. Primeiro que não, não existe esconder informação. Isso é Uhum, uma coisa fundamental exato. que o profissional tem que entender que ele tem que colocar toda a informação existente no local no papel. Não Celso, interessa. eu vou só ligar o carregador aqui rapidinho, tá? Tá bom. Não existe esconder informação. Isso aí é fundamental, tá? Para qualquer profissional. Então você tem que realmente levar toda a informação no seu relatório, no seu material, para você conseguir trabalhar de forma correta. Então, nesse caso, por exemplo, quando você acha uma espécie endêmica, igual foi o caso lá que a gente achou numa mineradora, o trabalho que o pessoal da botânica, que participou do serviço também, todo mundo, foi a gente fazer o resgate dessas plantas e colocar e levarem ela para uma rocha vizinha. Viu lá, gente, ô, Neymar? A gente resgatou todos os lírios que estavam em cima da rocha, que ia ser lavrada, e levou para uma rocha vizinha, entendeu? Mas é um Uhum, trabalho de resgate assim que demora ano, muitas vezes, sim, por causa da sensibilidade da vegetação, tudo isso. E tudo com acompanhamento de botânico, de pessoas especializadas para fazerem isso. É exato. muito importante isso. E tem outra coisa que dá muito pau também, né, Onemar? Quando você vai fazer um processo desse, e também que tem muita fiscalização, é com relação à questão arqueológica, né? Isso aí é uma coisa que. Celso, eu não sei se o pessoal conhece o famoso IFAM, né? Isso mesmo. É, o Instituto de Patrimônio Arqueológico Histórico Nacional aqui. E assim, cara, quando a gente está falando de grandes empreendimentos, a gente está falando de IFAM, tá? De Basicamente isso. A gente vai fazer um projeto, um processo. É um processo de licenciamento à parte do licenciamento ambiental, então é outro órgão, outras tratativas, mas que você vai ter que fazer essa análise. A gente fez, né, obviamente, essa análise, por exemplo, nesse empreendimento. Estamos fazendo para outros empreendimentos também. E realmente, você verifica as questões de comunidades tradicionais, então estou falando de quilombolas, de indígenas, você vê bloqueio minerário, inclusive, por exemplo, se tiver naquela área, porque pode ser que tenha um bloqueio minerário e você não saiba. Você vê as questões de patrimônio que realmente pode ter naquele local, e aí a gente está falando tanto dessas comunidades, mas também de achados históricos, né, Celso, que pode ter naquele empreendimento. E aí, conforme a classificação que a gente já tem georreferenciada no Brasil, o seu empreendimento ele tem níveis de criticidade que são impostos pelo IFAM, e aí você tem que fazer trabalhos específicos. Por exemplo, se for um nível 3, você só faz um acompanhamento durante a obra. Caso tenha você encontre algum patrimônio, você informa o órgão e aí faz um estudo sobre aquilo ali. Né? Então, normalmente, isso é em áreas que não devem ter uma incidência de patrimônio. Mas se você encontra isso, por exemplo, aí vai para nível 4, onde você tem que fazer um levantamento prévio ao empreendimento, vai para a área, vão profissionais na área para procurar realmente esses vestígios. Se encontra, você tem que fazer todo um trabalho de coleta, classificação. Então, assim, é um outro processo à parte, mas isso acho que reforça para as pessoas que licenciamento ambiental não é brincadeira, né? Não. Licenciamento ambiental, ele é super sério e assim, ele não é para burocratizar.
que é o que a gente ouve ainda falar por aí, né, Celso? O licenciamento ambiental não é para burocratizar nada. Na verdade, ele está ali para garantir que o empreendimento ele seja implementado. Ele não quer travar o empreendimento, ele quer que o empreendimento exista, mas respeitando as características do local e causando o menor dos impactos possíveis. E é Sim, por isso que quando a gente fala de alguns empreendimentos em algumas localidades, eles são simplesmente inviáveis. É simples assim. Tem certos empreendimentos que em certos locais é impossível você colocar ponto. é isso mesmo. Então, o IFAM, inclusive, ele tem total poder de parar o empreendimento Total, a qualquer momento. total. Total. E, inclusive, para muitos empreendedores, o temor do nível do IFAM é uma coisa horrível, porque dependendo do nível que você está, você tem que ter um arqueólogo o tempo todo na obra, Isso, acompanhando a obra diariamente. isso. Dependendo do nível que você está lá. Então, assim, e ele é de fundamental importância. E tem estados brasileiros, um deles é Minas, por sinal, que o IFAM é muito ativo, porque tem muita história, Exato. tem muito quilombola, comunidade tradicional, indígena. Olha, Goiás, Minas, região do Mato Grosso, essas regiões do Brasil, o norte do país, o Sim, nordeste, é o muito. IFAM é totalmente atuante, tá? Sim, sim. Ó, para você ter uma ideia, como entra nessa parte de fiscalização ambiental também esse tema, tá, Celso? Internamente, como a gente atende não só aos órgãos, como eu falei, né, aos órgãos ambientais, mas também a investidores, a gente atende lá aos princípios do Equador, né, que é o que o IFC, o IFC segue. Aí eles citam muito essa questão de patrimônio histórico. A gente não precisaria perante a IFAM e não precisaria perante a órgão ambiental ter um procedimento específico para isso. Mas, por vontade própria, por né, boa fé da empresa, nós temos hoje um procedimento que se chama procedimento de descobertas aleatórias, Celso, que é justamente para esses casos. Então, por exemplo, tem uma retroescavadeira que está lá trabalhando no campo, lá fazendo uma vala de drenagem. Ela puxa e encontra algum artefato histórico lá, cerâmica, não sei, alguma coisa que ele não sabe o que é, porque não deveria estar ali, digamos assim. A gente tem como procedimento hoje da empresa parar a frente de trabalho, chamar um profissional, fazer a coleta, classificação, entender o que é e, se for patrimônio histórico, fazer toda a varredura da área. Então, isso é um procedimento que a empresa tem hoje e, assim, você tem toda a razão. O IFAM hoje, ele não para. Que eu não gosto de falar assim, porque parece que você culpa né, o IFAM. Mas o IFAM hoje, uma das atribuições dele é justamente garantir que esse patrimônio seja recuperado da melhor forma possível, né? A gente está falando de história, né, Celso? Então ela tem que ser preservada assim. Se a gente perder nossa história, a gente perde a essência aí do país. Então, realmente, Sim, faz parte, faz parte. É mais um aspecto que o profissional vai ter que tratar e faz parte do dia a dia. entendi. Então, realmente, porque quando você fala em fiscalização, ela tem vários órgãos, né, também que fazem a fiscalização, porque o IBAMA mesmo é outro órgão, né, dependendo do tamanho do empreendimento, o Sim, IBAMA ele atua diretamente também. sim. É verdade? Com certeza, com certeza. Pelo porte do nosso empreendimento, nós temos que ter aí o cadastro técnico federal, o certificado de regularidade e estamos sujeitos ao licenciamento do IBAMA. Tá? Então, hoje, para ter uma ideia, de órgão ambiental que a gente tem lá que pode nos fiscalizar: Federal IBAMA, estadual em Minas Gerais, por exemplo, tanto a SEMAD quanto o IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas, né? E a SEMAD é a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Além disso, nós temos a certidão de uso e ocupação do solo da Prefeitura Municipal. Então, a gente pode ser fiscalizado pelos três poderes aí, né? Municipal, estadual e federal. E é isso, a gente convive com isso, né? E é por isso que o trabalho tem que ser muito bem feito, para que isso não se torne um problema, na verdade, e se torne uma solução. E assim, Celso, a gente tem experiências e experiências com órgão ambiental, mas assim, na minha opinião, a grande maioria deles não está lá para travar, nem para te atrapalhar a fazer com que esse empreendimento saia. Né? Muito pelo contrário, inclusive. A maioria deles são abertos, e aí eu vou falar especificamente do de Minas, por exemplo, é muito aberto a você conversar, apresentar até os problemas que você tem e buscar soluções em conjunto. Muito aberto, assim. Você consegue uma reunião muito facilmente para você falar desses aspectos. Então, o que o empreendimento, o que o empresário e nós, principalmente como profissionais de meio ambiente, temos que ter é justamente essa questão ética de não omitir
de apresentar os fatos e buscar, dentro do nosso conhecimento, soluções técnicas para os problemas que se apresentam no dia a dia. Uma obra é resolver problema todos os dias. Imagina para uma grande obra, né? A gente está falando de 900 hectares. São muitos problemas que vão ocorrer, né? E aí o fiscal ambiental, o profissional de meio ambiente, ele vai ter que estar lá para justamente mitigar esses problemas, resolvê-los e apresentar soluções criativas e viáveis, né? Tecnicamente e economicamente também. Com certeza. Isso é fundamental, né? Para você realmente fazer fazer com que o processo vá na sua normalidade, né, o Neymar, e não tenha nenhum entrave no meio do caminho. Isso aí realmente é fundamental. Exato, exato. E assim, quando a gente está falando também de fiscalização ambiental de grandes obras, que os aspectos ambientais assim, eles são muito grandes, sabe? Então a gente não está falando também só de fauna, de flora, a gente está falando de uma geração de resíduos absurda, tá? A gente está falando, por exemplo, de ter que lavar betoneira, e aí você tem que ter um dique para lavagem, para que isso não seja lavado e jogado no solo em qualquer lugar. Uma área muito grande, então é muito fácil a gente perder esse controle. É uma atribuição dos fiscais ambientais. A gente está falando de refeitórios, de instalações sanitárias para 1.200, 1.500 pessoas no canteiro de obra. Então tem uma geração de efluentes muito grande. Então a gente está falando aí de, seja fossa filtro, seja uma mini TE que você tem nesse local. Você vai ter lançamento, tem a coleta para fazer o tratamento externo. A gente vai ter a geração de muito resíduo alimentar, né, alimentício. Então a gente pode fazer, por exemplo, uma compostagem, né, nessa área para você reduzir também o seu custo com tratamento, transporte, destinação desse tipo de resíduo. A gente está falando de fiscalização ambiental quanto à emissão de particulados. Então, a gente está falando, a gente fez uma supressão. É um local que não tem pavimentação nenhuma, né? Então, quando você tira a vegetação, o que acontece? Você tem muito particulado no ar. Para que isso não atrapalhe tanto a obra quanto o entorno da obra, mais uma vez, volta no que você falou da questão do impacto no entorno, a gente tem que fazer umectação de vias, por exemplo, garantir que esses materiais particulados eles não sejam exageradamente, né, dispersos no ar. A gente está falando de emissões atmosféricas de todos os equipamentos, máquinas e equipamentos daquele empreendimento. Então, se ele for num local mais afastado, provavelmente não vai ter ligação à energia elétrica, vão ter muitos geradores a diesel que vão estar lá. Então, você tem que garantir que também não gere fumaça preta, as emissões tanto dos equipamentos quanto dos veículos. A gente está falando do consumo de óleo diesel, a gente está falando de gás de efeito estufa, que no meu caso, por exemplo, uma das obrigações que a gente tem enquanto empresa é fazer um inventário de GE, de gás de efeito estufa baseado em GHG Protocol Brasil. Então, a gente precisa monitorar todas essas fontes de emissão, né, e garantir a rastreabilidade desses dados para que a gente apresente o inventário anual de gás de efeito estufa do empreendimento. Então, assim, a fiscalização ambiental ela é muito grande, ela é muito ativa numa obra desse porte, sabe? As oportunidades, elas são muitas, muitas mesmo. Por exemplo, voltando para a questão dos animais, a gente tem na obra, do início ao fim, um centro veterinário, Celso. É basicamente um consultório veterinário, né, num container, com uma veterinária full-time trabalhando lá, para atender todos os animais que são resgatados no empreendimento. Então você vai lá naquele lugar lá, parece um zoológico, é muito legal, sabe? E aí é muito legal, muitas aves, cobras, lá na região, tatus, enfim. Se tiver qualquer dano nesses animais, eles são resgatados, são tratados, até ser possível soltá-los, sabe? E aí, mesmo para os óbitos que a gente tem, porque também acontecem óbitos desses animais no empreendimento, eles são todos catalogados, 100% catalogados. Esse relatório é apresentado para o órgão ambiental também, e muitos desses animais, quando possível, a gente doa também esses animais para estudos na Universidade Federal mais próxima. Então, tanto os animais vão para estudo lá, quanto as sementes que a gente encontra de espécies nativas da região, como lá na região a gente tem o baru, por exemplo, a gente também faz a coleta, tratamento, separação e doação dessas sementes também para diversos institutos ali da região. Então, assim, a gente fiscaliza e também gera alguns benefícios para a comunidade local como um todo, né? Não só a comunidade do entorno, mas para a comunidade científica também, por exemplo, daquela área, sabe? E aí a gente já entra nesses impactos positivos que a gente gera também no empreendimento desse. Não é só problema, né, Celso? Também tem solução que a gente apresenta. Com certeza. Então, aí você vê que realmente isso daí também é uma coisa legal, sabe? Porque isso daí veio acontecendo ao longo das últimas décadas.
Se você pensar que há pouco tempo atrás não era exigido nada disso, praticamente, para se fazer um projeto, um grande empreendimento, e hoje você tem todas essas condicionantes que você tem que fazer para você conseguir implantar um empreendimento, inclusive, né, que seria uma energia solar, né, um empreendimento de energia solar que seria uma energia limpa, considerado energia limpa. Então, realmente, você vê que o cuidado está sendo cada vez maior. Uma coisa também, Onimar, qual que é a área de compensação que é dado para um empreendimento desse, para Tá, implantação? você diz em relação ao plano de recuperação? A área é a área que vai ficar com vegetação dessa área toda, o que está sendo utilizado e o que vai ficar como área de preservação. Tá, a gente tem hoje, Celso, 40% para a área de recuperação. Então, Tá. 40% do terreno total, a área que a gente tem de 900 hectares, né? Isso é só a área diretamente afetada, né? Então, a área que a gente reservou como reserva legal, e aí inclui também uma parte de APP que já tinha no entorno do terreno, ela também foi adquirida e fica como recuperação ambiental. Além dessa área, a gente vai fazer um PRAD em outra área, tá? Nós encontramos duas áreas do entorno, e aí já é realmente um plus, tá? Duas áreas do entorno que tem área de reserva legal, são duas fazendas, tem já a reserva legal definida, mas elas precisam de recuperação ambiental. Então a gente também vai fazer recuperação ambiental nessas duas áreas de dois proprietários externos, tá? Justamente para a gente garantir não, né? É reduzir os impactos que um empreendimento desse gera. A gente sabe que o empreendimento gera impacto, então a nossa forma de tentar mitigar é justamente recuperar áreas do entorno e garantir que uma área boa do terreno ela fique também intacta ali, enfim, vai ficar de eterno essa área intacta ali, né? Então vocês, assim, pode-se dizer que vocês estão com, vão criar uma floresta inexistente até esse momento no local. Sim, sim. A gente tem ali bastante vegetação até nessas áreas, mas essas áreas, principalmente essas áreas externas, elas precisam de recuperação. Então a gente está falando do plantio, Celso, de quase 7.000 mudas, tá? Nativas da região ali. Não entendi, desculpa. Cerrado, Tudo do cerrado. Tudo do cerrado. que é inclusive uma coisa importante, tá, pessoal? O cerrado hoje é o bioma que mais sofre no Brasil com devastação. Sim, Nenhum bioma sofre como o cerrado. sim. Ele hoje, principalmente a região Piauí, Bahia, Tocantins e Maranhão, né, que são hoje que são as áreas de cerrado que estão mais sendo afetadas no Brasil, são essas áreas. Ele está sendo muito mais que a Amazônia afetado, infelizmente. E quando Não, você vê uma área de cerrado ser recuperada, e uma coisa interessante, Neymar, que eu aprendi com uma bióloga especialista em cerrado, é que o mais difícil de recuperar é a vegetação rasteira de cerrado. ela parece uma área antropizada, Celso. É incrível Parece, assim. Parece uma área parece. antropizada. É muito diferente do que a gente tem, por exemplo, em Campos do Jordão, Sim, Mata Atlântica. É muito, muito diferente. Mas, Celso, eu aprendi a amar Cerrado, porque daí eu comecei a ficar mais, entender mais. Assim, é magnífico mesmo. Mas realmente é muito diferente essa vegetação rasteira, né? Quando a gente tem os estágios lá sucessionais, quando a gente vê um bosque, um subbosque na Mata Atlântica, né, Celso? Já é muito diferente. Então, quando a gente, para quem não entende ver o Cerrado, acho que já é uma área que foi antropizada. E muito pelo contrário, não foi. Então, realmente, deve ser bem difícil recuperar. A gente já vai fazer esse trabalho, como eu falei, é um trabalho que vai durar 5 anos depois desse plantio, para recuperar essas áreas, para acompanhar esse desenvolvimento. Mas é muito legal. E assim, até corroborando com o que você falou, essa questão do cerrado, o cerrado também é o bioma que tem mais recurso hídrico, sim. né? Ou vindo dele ou passando. É a torneira do Brasil aí, tá, gente? A gente consome muita água que vem de bacias hidrográficas que estão lá ou que passam por lá, tem alguma interferência lá. Então a gente acabando com o cerrado, basicamente é um tiro no pé, né, Celso? Isso é importante também deixar claro para todo mundo. Aliás, infelizmente, a gente está revertendo um canhão no pé, né, que a gente fez nas últimas décadas. A gente está tentando reverter aí com o nosso trabalho de todo mundo que trabalha nessa área ambiental, né, Neymar? A gente realmente está tentando reverter
algo que estava totalmente fora de controle, né? Essa é a verdade, né? Então, e quando você vê um empreendimento de energia limpa que é implantado e recupera grandes áreas de cerrado, aí você realmente vê que dá para fazer muita coisa legal, sim. Dá para você ter a sua produção, sei lá, de soja, gado, algodão, milho, de grandes produções, mas mantendo o bioma. Isso é fundamental, porque aproximadamente 75% dos rios brasileiros, principais rios do Brasil, nascem no Cerrado. É isso. Então, eles são assim, o Cerrado é vital para o país. O Cerrado, inclusive, o interior de São Paulo tinha grandes áreas de cerrado que foram totalmente dizimadas, né, ao longo do tempo. Hoje tem manchas de cerrado. Taubaté, né, então, uma pequena mancha de cerrado que é preservado como se fosse um tesouro. Então, o cerrado ele já foi um dos maiores biomas do Brasil, que infelizmente foi transformado basicamente em grandes áreas de monocultura. Uhum. Isso é muito preocupante. É o bioma brasileiro que tem maior quantidade de frutas no Brasil, frutas comestíveis, Caramba. né? Por Inclusive a gente isso, tem várias marcas de sorvete que vendem, né, Celso? sim, Especificamente do Cerrado. E assim, é uma infinidade. Você vai buscar no catálogo lá, você não sabe nem falar o nome, assim, de tanta fruta diferente que tem. isso mesmo. E por isso, inclusive, é uma das áreas que mais tem a atenção do IFAM, por causa da grande quantidade de tribo de indígenas que viviam no Cerrado. Exato. Por quê? Por causa da alimento em abundância, né? Tanto da flora como da fauna, porque nossos grandes mamíferos estão no cerrado, né? Se você pegar Sim. e realmente o cerrado tem que ser visto com outros olhos. E vale para empreendimento. Eu acho que assim, ô Neymar, quando você fala em sustentabilidade, que eu acho que é a palavra-chave do mundo hoje, porque a gente está passando, grandes obras têm que ser bem fiscalizadas para fazer a sustentabilidade durante todo o seu processo de implantação Sim. e no pós-implantação. Sim. A sustentabilidade tem que ser constante. Isso é fundamental. Isso é É, fundamental. quando a gente amplia um pouco o escopo para sustentabilidade, e assim, é um tema que você sabe que eu sou apaixonado, trabalhei com sustentabilidade, né, diretamente por um bom tempo, mas quando a gente amplia esse escopo, a gente está falando realmente aí de uma coisa maior, que é que você garantir que o seu negócio, em todas as etapas dele, ele tenha o mínimo impacto possível. Então a gente sai um pouco do campo do projeto e olha isso de cima, a gente está falando, por exemplo, de escolher parceiros que tenham matéria-prima que seja extraídas de forma sustentável. Então, quando eu vou comprar os meus módulos, por exemplo, eu tenho que garantir que quem me vende módulo extrai aquela matéria-prima e faz um processo de produção de forma sustentável. Tem que garantir que a minha forma de transportar esse material até minha obra seja também a do mínimo impacto possível, ou eu mitigar, ou, né, em último caso, compensar esse impacto que eu gero também durante o transporte. A gente está falando de impacto no local da obra, a gente está falando do impacto do entorno naquela comunidade, então a gente está falando também de deixar melhorias. Quando eu digo deixar melhorias, por exemplo, a gente tem lá um projeto específico para as escolas municipais da cidade. A gente está formando todos os professores da rede municipal, né, com um projeto específico para eles lá, então é um projeto de um ano, e além disso a gente vai construir um anfiteatro em uma das escolas para deixar um bem palpável para aquela comunidade ad eterno também, né? A gente vai ficar operando lá, então a gente quer que a comunidade cresça junto com a gente. Uhum. E isso tudo é fiscalizado, Celso. Então, quando eu falei, por exemplo, lá dos princípios do Equador, a gente tem fiscalização externa. Eu passei por uma recentemente, 3, 4 semanas atrás, em obra, veio um fiscal, ele acompanha tanto a obra em si, vai para campo, verifica todos os aspectos, verifica toda a documentação, quanto vai no entorno. Fala com a comunidade, fala com o prefeito, fala com a polícia, para ver se, por exemplo, eu levei uma obra que trouxe 3 mil pessoas para a cidade, era uma cidade de 17 mil habitantes. Isso vai ter impacto no atendimento hospitalar daquela cidade. Com Então, certeza. até inclusive isso. Então, o que eu faço? Eu coloco uma médica dentro do meu empreendimento, não só para atender os casos de acidentes, incidentes, mas para que ela diminua a carga desses trabalhadores que seriam consultados na cidade, que eles possam passar dentro da própria obra.
para que a gente gere menor impacto possível dentro daquela comunidade. Então, assim, quando a gente fala em sustentabilidade, aí é um mundo, né? Aí é um mundo que normalmente Então, não vai ter fim para uma empresa, tá? E essa é a ideia, né? Você realmente olhar uma empresa em todos os aspectos dela para que ela tenha o menor impacto possível. Isso é super importante. na verdade, né, um grande empreendimento igual esse que você está tocando, ele muda a realidade de uma região, né? Muda, muda. Ele muda a realidade de uma região, essa é a verdade. Quer dizer, até mesmo as pessoas dessa cidade, elas vão começar a se atentar, a se formar de uma forma que no futuro ela venha a ter condições de trabalhar nessa empresa. Entendeu? Exatamente. Então, assim, abriu um leque que não tinha na cidade. Entendeu? E para você ver como as coisas elas têm que se fechar. Quando a gente faz um trabalho sério, estratégico, elas se fecham. A gente previu isso e levamos, por exemplo, para a cidade já 2 cursos de formadores, de formação para instaladores de placas solares. Então a gente levou uma carreta lá, que é uma carreta escola, que deu 2 dias de curso na obra e 2 dias de curso na cidade, para que essas pessoas possam ter esse primeiro contato, entender como que funciona esse trabalho e aí sim buscar, junto ao instituto que a gente tem lá também na cidade, uma formação específica para trabalhar na obra ou depois na fase de operação. Então, realmente, assim, você tem toda a razão quando você fala que você muda uma realidade, você muda mesmo. Aí vai da empresa, né, e de nós profissionais também, se a gente vai querer participar de uma mudança para o bem, para melhor, ou uma mudança para o mal, que gere impactos negativos só naquela região. Eu, como profissional e como pessoa, vou sempre participar da mudança para o bem, para melhor, né? Então é o que eu busco fazer aqui enquanto responsável por essa área, sabe? Com certeza. Hein? Nilmar, você viu que para variar a gente passou de uma hora, né? Quando a gente fala mesmo, né? É impressionante. E sempre tem muito o que falar. Sim. Isso é muito legal. E, e, e para variar, foi fantástico esse bate-papo aqui hoje, porque você conseguir vislumbrar desde o começo de um processo, lá do embrião, até ele ser a fase de licenciamentos, implantações e tudo que faz parte desse processo e qual o resultado desse processo, não só para o empreendimento em si, mas para o entorno, da melhoria da vegetação, da melhoria para a população, da melhoria do todo o contexto, isso realmente é algo. A doutora Priscila está falando que a live foi excelente, que bom. A gente realmente vê que o nosso trabalho vale a pena, viu, Neymar? Vale muito a pena, de verdade. Com certeza, com certeza. Até para finalizar aqui, Celso, sempre um prazer falar contigo, sempre um prazer falar do que eu faço, do que a gente faz, né? A gente faz e faz não só como trabalho, mas faz como missão de vida, realmente, é algo que nos anima acordar todo dia cedo para fazer isso. Então, se pudesse deixar um conselho aí para quem quer trabalhar na área, eu sei que o seu público é muito desses estudantes, né? Dessas pessoas que estão entrando aí para trabalhar na área, é que assim, vale muito a pena, né? Não é fácil, tá? A gente está falando de longas horas de trabalho, né, Celso? Porque normalmente tem a parte de campo, tem a parte de escritório, que faz muito parte do nosso dia a dia. Então, não é só também ir para campo e ver paisagem e tirar foto, mas é muito Não, trabalho técnico, de sim. escritório mesmo, de você apresentar relatórios e embasar isso em legislação, embasar isso tecnicamente. Então, é um trabalho que requer muito estudo mesmo, mas que no fim do dia vai estar cansado em casa e feliz da vida de ter feito algo bom aí, não só profissionalmente, mas pessoalmente falando, sabe? Então, assim, quem quiser trabalhar na área, que vá para cima, estude bastante, bote a cara. Muitas vezes a gente está falando de trabalhar longe de casa, de viajar, né? Porque os projetos eles são implementados muitas vezes em locais um pouco mais afastados, mas garanto que vai valer a pena profissionalmente falando, vai valer a pena pessoalmente falando. Então, fica aí o meu incentivo para quem quiser trabalhar nessa área, é uma área muito nobre, muito legal de se atuar. Certeza. Inclusive, Neymar, a gente nunca para de estudar, Oh, a gente nunca para, nunca, nunca, esquece. Se você quer trabalhar com o meio ambiente e acha que você vai parar de estudar, você não vai trabalhar com o meio ambiente. exato. É isso. Segunda coisa, meio ambiente não tem distância. Não tem distância.
Não tem. Você Ainda mais vai. tratando de Você, Brasil, né, Celso? Você tá falando de não, Brasil, né? Então, Brasil. Não tem distância. E tem uma coisa muito interessante que o Nilmar não falou, né? Mas eu acho que merece ser falado, principalmente por causa do Nilmar. O Nilmar é um cara que recentemente, há pouco tempo atrás, ele foi pai de gêmeos. Ele já tinha uma filha. Ele tem 3 crianças em casa. E é fundamental uma coisa, Nilmar. Você tem uma estrutura familiar muito legal, que é uma coisa sim, que a gente tem, tá? No seu caso, ter a Jéssica com você, eu tenho a Daisy comigo, e entender o quanto a gente ama tudo que a gente faz e o quanto a gente quer participar dessa mudança ambiental que existe hoje no planeta. Tá? Então, isso é muito importante, porque o Nilmar está hoje, eu acho que ele está em São Paulo, não sei, ou sim, tô em É São São Paulo. Paulo, né? São Mas está em Paulo. São Paulo hoje e vive viajando para Minas agora, vive pegando conexão de avião e depois carro, porque lá não tem aeroporto, ele tem que pegar mais um trecho de carro. E, e para tudo isso acontecer, existe esse apoio. E existe a saudade da família, de ficar muito tempo longe dela, às vezes semana, uma semana, 2 semanas, dependendo da situação. E realmente isso daí prova o quanto se ama o que se faz. É Né, isso não aí. é? É realmente. Ele veio falar comigo, inclusive, ele veio pedir minha opinião até no dia que ele recebeu a proposta, ver o que eu achava. Daí eu falei, Nilmar, cara, voa, cara. Foi o que eu falei pro Nilmar. Eu falei, voa, só voa. É isso aí, meu amigo. Tem que voar. Então, assim, de verdade, eu acho que é tudo uma contextualização. O quanto você está afim de ser o profissional que você precisa ser, o quanto você está afim de fazer parte do todo dessa mudança e o quanto você tem esse apoio da família. Isso aí tudo faz parte do contexto. E ter aqui hoje no mar é gratificante demais. Eu conheci o Nilmar no segundo ano de faculdade. A gente estudou junto no segundo ano de faculdade. E, por incrível que pareça, a gente não estudou junto nos outros anos. E mesmo assim, a amizade nossa foi maior que essa separação de sala, de aula. Então, assim, porque é um cara fantástico que sempre teve foco no que ele quis para a vida dele, para a carreira profissional dele. Isso é muito importante também, esse foco, né, profissional. Então, assim, eu acho que é um conjunto de tudo, tá? Para você fazer parte disso, a Daisy. Aí, ó, ganhou a Daisy, ó, ganhou a Daisy, hein? Daisy, olha lá. Já ganhei a Daisy. Então, tô bem, né, Neymar? Já ganhei. Então, assim, tudo isso eu acho que faz parte desse contexto, tá? E, Nilmar, mais uma vez, te agradeço demais. Eu quero te encontrar em breve. Inclusive, eu quero marcar com você para a gente ver se a gente consegue ver um jogo junto em São Paulo, Vamos, tá? com certeza. Vamos Você sim. anda aqui direto lá que eu tô vendo, caramba, eu não vou, tô com inveja boa, tá? E de verdade, você sabe que o que precisar de mim eu estou à disposição sempre. Eu sei que também a recíproca é verdadeira. E, gente, a gente está aqui realmente para levar informação, levar qualidade ambiental, levar pensamento, educação ambiental e de qualidade para vocês. Eu acho que esse é o objetivo dessas lives. E ter o Nilmar no Dia Mundial do Meio Ambiente aqui foi alguma coisa fantástica, de verdade, né? Então, Nilmar, de coração, mais uma vez te agradeço e espero estar em outros projetos com você, outras lives com você. A gente sempre tá junto nessa caminhada aí. Com certeza, Sassão. O prazer foi meu, cara. Parabéns pelo trabalho que você faz aí na Eco Soluções, tanto no trabalho na consultoria quanto aqui na internet. É um trabalho que precisa ser feito. Então, sempre que precisar, conte comigo, meu amigo. Isso aí, tamo junto. Essa live vai estar à disposição no Instagram da Eco Soluções. Quem não conseguiu ver, vale a pena ver, que ainda mais quem pretende ou trabalha na área e quer trabalhar com grandes empreendimentos, vale muito a pena ver essa live para ter uma noção do que é você trabalhar com um grande empreendimento, a questão de fiscalização,
andamento de processo, tudo isso. Foi bem legal. E amanhã a gente está aqui de novo. Amanhã já estamos aqui falando sobre mudança climática, Legal. que é outro tema também que está afligindo. Os negacionistas não estão tendo muito tempo que falar, não, viu, Neymar? Eles tá ficando chato para eles já. Já tá. Não, já tá virando, ele já tem que partir para quase uma religião, que daí você não discute, mas contra fatos não tem muito argumento, né, Celso? Não tem. Para Eles já estão para igual. cada um contrário, a gente está encontrando um desastre ambiental, infelizmente, né? Justamente, é isso aí. Eles estão caindo na descrença igual terraplanista. Então, então assim, prazer estar com você. Prazer. Amanhã a gente vai estar aqui com a arquiteta Daisy também, que é uma grande colaboradora nossa aqui também das nossas lives. E, cara, obrigado. E vamos lá. A gente vai conversando e fica com Deus e vamos que vamos. Amém, Tá Celso. Um bom? abraço. Tchau, tchau. Tchau.